O sol poente tingia as planícies do Alentejo de um vermelho feroz, como sangue derramado em uma arena esquecida, quando João desmontou do seu cavalo exausto e fixou os olhos no bicho infernal que pastava à distância, um garanhão negro, puro ódio encarnado, que já havia lançado 28 homens ao chão, quebrando ossos e espíritos com a mesma indiferença de uma tempestade. Ele, o rapaz que voltara da cidade grande com o estigma de ex-gay colado na testa como uma marca de ferro em brasa, sentiu o coração martelar não de pavor, mas de uma fome antiga, selvagem, que ele pensara ter domado para sempre em clínicas frias e orações vazias. Se é tão forte, doma o meu cavalo, rosnou o velho fazendeiro, o tio de João, com um riso que era metade desafio, metade pena, e naquele instante, sob o céu que se fechava como uma armadilha, João soube que aceitar seria reacender o fogo que ele jurara apagar, o fogo de quem ele realmente era. As planícies do Alentejo estendiam-se infinitas, um mar de erva seca e sobreiros retorcidos que pareciam sussurrar segredos ancestrais ao vento quente do verão português. João havia fugido dali 5 anos antes, aos 18, carregando na bagagem apenas uma mochila surrada e o peso de um amor proibido que o consumira inteiro. Miguel, o filho do capataz da herdade vizinha, fora o primeiro, e o último, a tocar sua alma de verdade. Eles se encontraram nas sombras dos celeiros, trocando beijos urgentes que sabiam a feno e a vinho tinto roubado, mas o mundo rural de Portugal, com suas tradições enraizadas como as raízes dos sobreiros, não perdoava desvios. A família descobriu, o escândalo explodiu como um trovão, e João foi mandado para Lisboa, para tratamentos que prometiam cura, mas só lhe deram noites insones e um vazio que ecoava como o relincho distante de um cavalo perdido. Agora, aos 23, ele voltava não como o filho pródigo arrependido, mas como um estranho em sua própria terra. O tio Manuel, dono da herdade da luz, o recebera com um abraço seco e um olhar que misturava alívio e desconfiança. A cidade te mudou, rapaz. Mas aqui, as coisas são como sempre foram, terra, gado, e homens que não fraquejam. João assentira, mordendo a língua, enquanto observava os peões, cobos portugueses, com chapéus de palha amassados e botas gastas, circulando pelo pátio poeirento. Entre eles, destacava-se Afonso, o novo capataz, um homem de 30 anos com ombros largos como as muralhas de Évora e olhos verdes que pareciam capturar a luz do entardecer. Afonso não era de muitas palavras, mas seu riso ecoava pelas noites de fogueira, e João o vira uma vez, sozinho no curral, murmurando para os cavalos como se fossem velhos confidentes. O garanhão, batizado de Fúria pelos homens que o temiam, chegara à herdade meses antes, comprado de um leilão em Beja por uma fortuna que Manuel ainda amaldiçoava. 28 tentativas de domá-lo haviam falhado, vaqueiros experientes, treinadores de renome, até um espanhol que jurava ter domado touros na Andaluzia. Todos saíam machucados, com egos feridos e histórias que viravam lendas ao redor da fogueira. É o diabo em 4 patas, diziam eles, cuspindo tabaco no chão. Manuel, desesperado para salvar a reputação da herdade, e o dinheiro investido, vira em João uma oportunidade irónica. Você que andou por aí, lutando com demónios internos, quem sabe não doma esse bicho. Ou morre tentando, e assim lava a honra da família. As palavras do tio cortaram como uma navalha, reabrindo feridas que João pensara cicatrizadas. Mas ele aceitou, não por orgulho familiar, mas porque nos olhos de Fúria via o reflexo de si mesmo, selvagem, rejeitado, ansiando por uma mão que entendesse sem julgar. Naquela primeira noite, João não dormiu. Deitado na cama estreita do quarto de hóspedes, ouvia o relincho do garanhão e quando pela escuridão, um chamado que parecia dirigido só a ele. Lembrou-se de Miguel, cujo rosto ainda assombrava seus sonhos, o jeito como ele inclinava a cabeça, rindo de piadas bobas, ou como seus dedos traçavam padrões invisíveis na pele de João durante as tardes roubadas no olival. Você é forte, meu amor, Miguel sussurrara uma vez, antes do inevitável adeus. Mais forte que qualquer cavalo. Mas a força de João fora testada nas salas brancas de Lisboa, onde pastores evangélicos e psicólogos bem-intencionados o convenciam de que seu amor era uma doença, uma fraqueza a ser exorcizada. Ele tentara, como tentara. Namorar mulheres, frequentar missas, enterrar o desejo sob camadas de culpa. Mas o ex-gay era uma mentira frágil, e agora, de volta ao Alentejo, a terra o chamava para a verdade. Ao amanhecer, com o céu ainda rosado, João desceu ao curral. Os peões já estavam lá, carregando fardos de feno, e Afonso parou, limpando o suor da testa com o dorso da mão. Vai tentar, então. O Fúria não é para amadores. Sua voz era rouca, como o som de cascos na terra seca, e havia neles uma curiosidade genuíca, sem o veneno da malícia que João esperava. Ele assentiu, pegando uma corda e um chicote que pareciam relíquias de outro tempo. Os homens formaram um semicírculo, murmurando apostas baixinho, 10 euros que ele dura 30 segundos. João ignorou-os, aproximando-se devagar do cercado onde Fúria pateava o chão, olhos vermelhos de fúria contida. O ar cheirava a poeira e medo, o medo dos outros, não o seu.
Ele parou a poucos metros, deixando o garanhão o farejar, sentindo o calor de seu bafo como um sopro de vida. Calma, meu irmão, murmurou João em português suave, o dialeto alentejano que fluía como um rio lento. Não era truque de doma, aprendido em livros ou vídeos, era instinto, o mesmo que o fizera se abrir para Miguel anos antes. Fúria bufou, recuando, mas João não avançou com força bruta. Em vez disso, sentou-se no chão, cruzando as pernas, e começou a falar, de sua infância nas planícies, das noites em que fugia para os campos para chorar sozinho, do amor que o marcara como uma branda. As palavras saíam baixas, ritmadas, como uma canção de embalar. Os peões riram no início, mas o riso morreu quando Fúria parou de patear, inclinando a cabeça, ouvindo. Afonso observava em silêncio, os braços cruzados, uma ruga de fascínio na testa. Horas se passaram assim, o sol subindo alto, e quando João finalmente se levantou, estendendo a mão com uma maçã cortada, o garanhão se aproximou, hesitante, mas sem atacar. Um toque leve na crina, um suspiro mútuo, e o primeiro laço foi atado. Os homens aplaudiram relutantes, Manuel piscando lágrimas não derramadas. Mas para João, era só o começo, domar Fúria significava domar a si mesmo, e no horizonte, sob o sol implacável, ele via as sombras de velhos fantasmas se aproximando, incluindo o de Miguel, que, ele soubera por um boato na vila, voltar à região após anos no estrangeiro. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão e progresso. João passava as manhãs com Fúria, construindo confiança aos poucos, um passo, uma carícia, uma cela colocada sem resistência. O garanhão, outrora um furacão, começava a responder ao toque, trotando em círculos suaves pelo cercado. Mas a herdade fervilhava de sussurros. Ele fala com o bicho como se fosse gente, zombavam alguns peões, mas outros, como o jovem Tomás, um garoto de 16 anos com olhos curiosos demais para sua idade, observavam com admiração velada. Tomás era o único que se aproximava de João sem julgamento, trazendo água fresca ou contando histórias de fantasmas alentejanos para quebrar o silêncio das tardes. Afonso, por sua vez, tornava-se uma presença constante, não intrusiva, mas inevitável. Ele aparecia nos fins de tarde, fingindo inspecionar as cercas, mas ficando para ver João trabalhar. Você tem um dom, João. Não é força, é compreensão. As palavras de Afonso vinham carregadas de algo indefinido, um calor que fazia João desviar o olhar para o horizonte. Aos 30, Afonso carregava suas próprias cicatrizes, viúvo precoce, após um casamento arranjado que nunca floresceu, ele vivia para a terra, mas seus olhos traíam uma solidão profunda. Em noites de luar, quando a fogueira crepitava e o vinho corria solto, as conversas giravam para o pessoal. Eu sei o que é ser diferente aqui, confessou Afonso uma vez, voz baixa para que os outros não ouvissem. Meu irmão. Ele se perdeu para a cidade por causa disso. Amor errado, diziam. João sentiu um aperto no peito, reconhecendo o eco de sua própria história. Mas o passado não perdoava pausas. Uma carta chegou de Évora, selada com cera vermelha. Miguel estava de volta, trabalhando como veterinário na herdade concorrente, a Quinta do Sol Poente. Preciso te ver, escrevia ele, caligrafia trêmula como nas cartas antigas. O que aconteceu em Lisboa? Não muda o que sentimos. João amassou o papel, mas o fogo se acendeu novamente, misturando-se ao laço crescente com Fúria e à atração sutil por Afonso. Conflitos brotavam como ervas daninhas. Manuel confrontou uma noite, bêbado de aguardente. Você doma o cavalo, mas e os seus demonios? Não traga vergonha para esta casa de novo. As palavras do tio ecoaram, reabrindo a ferida da rejeição familiar, e João fugiu para o olival, onde encontrou Tomás chorando. O garoto, pressionado pelo pai para ser homem, confessara a João um segredo similar, um beijo roubado com um amigo da escola. Naquele momento, sob as folhas prateadas, João jurou proteger o que restava de inocência no Alentejo. Ele abraçou Tomás, não como amante, mas como irmão mais velho, prometendo: a força não está em esconder, mas em enfrentar. Mas o destino, caprichoso como o vento mistral, preparava o primeiro golpe. Durante uma doma pública, para impressionar compradores de Beja, Fúria, testado além do limite por um peão invejoso que sabotara a cela, explodiu em fúria renovada, lançando João ao chão com um coice que rachou costelas. O sangue manchou a terra, os homens gritaram, e Afonso correu, carregando nos braços para a casa grande. Ali, nos cuidados febris, com compressas quentes e murmúrios de preocupação, o laço entre eles se apertou, um toque na mão, um olhar que durava demais, o nascimento de algo que nem o preconceito poderia apagar. Enquanto João se recuperava, dias virando semanas sob o teto de telhas vermelhas, Miguel apareceu à porta, o rosto marcado pelo tempo e pela saudade. Alto, com barba agora espessa e olhos que ainda brilhavam como o Tejo ao pôr do sol, ele entrou sem convite, sentando-se ao lado da cama. Eu tentei esquecer, João. Casei, tive uma vida normal no Brasil.
Mas voltei porque você é o meu Alentejo. As palavras eram um bálsamo e uma lâmina. João sentiu o coração dividido, o passado colidindo com o presente. Afonso, vendo a cena de longe, sentiu uma pontada de ciúme que o pegou de surpresa, ele, que jurara nunca mais se envolver. A tensão crescia como uma tempestade no horizonte, e Herdade, outrora pacífica, virava palco de intrigas, boatos de que João influenciava Tomás, olhares acusadores de Manuel, e a pressão de uma feira anual em Évora, onde Fúria seria exibido como troféu ao fracasso. O clímax se aproximava com a ferocidade de um touro solto. João, ainda dolorido, insistiu em retomar a doma, agora com Afonso ao seu lado, uma parceria forjada no fogo da vulnerabilidade. Juntos, eles trabalharam Fúria, alternando comandos suaves e momentos de silêncio compartilhado, onde olhares diziam mais que palavras. Você me faz querer ser corajoso, confessou Afonso uma tarde, a mão demorando na de João enquanto ajustavam a rédea. Mas Miguel não desistia, ele aparecia nas bordas do curral, oferecendo ajuda veterinária, e em uma noite chuvosa, confrontou Afonso no estábulo. Ele é meu, capataz. Você é só o novo brinquedo. A briga foi verbal, feroz, e quando as divisões internas de João, o amor jovem, impulsivo de Miguel, versus a maturidade quieta de Afonso. O ponto de ruptura veio na véspera da feira. Tomás, acuado pelo pai, um peão rígido que ouvira os boatos, tentou fugir da Herdade, deixando um bilhete: não aguento mais ser falso. João, alertado por um pressentimento, montou Fúria sem sela e galopou pelas planícies escuras, o garanhão agora um aliado fiel. Encontrou o garoto à beira de um barranco, lágrimas misturadas à chuva. Volte, Tomás. A força é em nós, não neles. Mas o resgate custou caro. O pai de Tomás, furioso, acusou João publicamente na feira seguinte, brandindo o estigma do ex-gay como uma arma. A multidão murmurava, Manuel negava com veemência, e Fúria, sentindo a agitação do dono, relinchou em protesto. No centro da arena improvisada, sob o sol impiedoso de Évora, João montou o garanhão pela primeira vez em público. 28 falhas antes, mas agora, com o coração exposto, amor por Miguel testando lealdade, atração por Afonso florescendo, proteção por Tomás como âncora, ele sussurrou ao ouvido de Fúria: juntos, irmão. O cavalo trotou, galopou, saltou obstáculos como se fossem nada, e a multidão silenciou, atonita. Mas o verdadeiro teste veio quando Miguel, do público, gritou um desafio: prove que mudou, João. Ou admita que ainda é o mesmo. Afonso, ao lado, apertou o punho, esperando. João desmontou, o suor escorrendo, e enfrentou-os, não com punhos, mas com verdade. Eu não mudei. Eu voltei a mim. O amor não é fraqueza, é a força que doma qualquer fúria. Manuel, vendo o triunfo de Fúria vendido por um preço recorde, baixou a cabeça em aceitação relutante. Tomás abraçou abertamente, e na confusão da vitória, Miguel e Afonso se aproximaram, forçando João a escolher, ou não. Em um gesto surpreendente, ele estendeu as mãos para ambos: não escolho um passado ou um futuro. Escolho nós, todos, contra o mundo que nos divide. Os meses seguintes teciam uma tapeçaria de cura. A Herdade prosperou, com Fúria como semental lendário, e João fundou um grupo discreto para jovens como Tomás, combatendo o silêncio com histórias compartilhadas ao redor de fogueiras. Miguel ficou, como amigo e veterinário, sua ferida cicatrizando em perdão mútuo. Mas foi com Afonso que o amor se enraizou de verdade, toques casuais virando abraços sob as estrelas, promessas sussurradas em português antigo, uma parceria que transcendia a terra. O Alentejo, com suas planícies eternas, testemunhava o florescimento: dois homens, outrora solitários, agora entrelaçados como vinhas em uma treliça, provando que a força verdadeira não doma apenas cavalos, mas corações partidos e preconceitos envelhecidos. E assim, sob o céu vasto de Portugal, João cavalgava livre, não mais ex-gay, mas inteiramente ele mesmo.